Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas santas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim, ó Pai, foi do teu agrado. Eu quero que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fique com você. Se você verdadeiramente ama sua família e quer travar uma luta em favor dela, repita comigo: por amor à minha casa não me calarei, por amor a meus filhos não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Repita comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer tudo o que ela diz que eu posso fazer. Hoje aprenderei a palavra de Deus, com coragem confesso, minha mente está alerta, meu coração receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo. Estou pronto para receber a incorruptível e indestrutível semente da sempre viva palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Continuando a palavra sobre o arrebatamento da igreja, eu quero lhe dizer que eu sou o pastor Miller e estou aqui para lhe trazer uma palavra profética. E eu quero que esta palavra mova o seu coração. Eu quero que Deus fale com você. Por meio do Espírito Santo, eu quero que você seja envolvido de tal forma que você possa estar preparado para o arrebatamento da igreja. Você crê? É muito interessante falar em arrebatamento da igreja num mundo materialista, num mundo com uma evolução como essa que nós estamos vendo, num mundo em que a internet ela está tomando nosso tempo, nossa inteligência, e nós estamos tão envolvidos com ela que falar de arrebatamento parece uma história antiga, que nunca aconteceu e nem vai acontecer. É isso que muitos pensam. Mas isso está na Bíblia. Você sabia que isto que você é capaz ou seria capaz de me falar está na Bíblia? Eu vou lhe mostrar algo aqui muito interessante. Eu quero que você pense no que eu estou lhe dizendo. Você crê no arrebatamento da igreja? Você crê que que essa coisa inusitada, essa coisa que mexe no nosso cérebro, que é tão imprevisível, é tão interessante que parece que isso não é verdade? Pois é. Pois a Bíblia mesma, ela me dá essa lição, né? Ela mesma, ela mostra que isso não é novo, você pensar que isso nunca acontecerá. A Bíblia diz assim, ó, amados, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias surgirão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, houve céus e terra, a qual foi tirada da água e no meio da água subsiste, pela qual veio a perecer o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, estão reservadas como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados,
Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Pois bem, falar do arrebatamento para mim é muito confortável. No vídeo anterior, nós mostramos as etapas com que Deus vem falando com a humanidade. Nós falamos da dispensação da inocência, nós falamos da dispensação da consciência, falamos da dispensação do governo humano, da dispensação patriarcal, da dispensação da lei, e chegamos na dispensação da graça, ou na dispensação de Jesus Cristo. E eu mostrei também que a Bíblia fala que nestes últimos dias, Deus nos fala por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu queria repartir com você uma visão profética muito frutífera, interessante. Queria esclarecer para você que a vinda de Jesus Cristo à Terra foi avisada por muitos profetas, com muitos séculos de antecedência, ok? Desde Moisés, Davi, Isaías, Zacarias, Miqueias, muitos profetas, eles falaram que Jesus viria, ok? Mas houve um tempo que Deus passou a não falar com a humanidade. Eu falei isso semana passada. Na dispensação da lei, teve um intervalo de em torno de 400 anos que Deus não falou nada. E aí o povo andava conforme aqueles que temiam a Deus, eles andavam pela palavra que Deus já havia falado. E aqueles que não temiam a Deus seguiam sua história de acordo com seus próprios pecados, seu próprio destino, seu intelecto, sua própria vida, a história da humanidade. Mas Deus falou através do profeta Daniel, falando da vinda de Jesus Cristo, que Deus mostrou várias etapas históricas para a humanidade entender que Jesus Cristo viria. Nós ouvimos pela Bíblia e vemos, está aqui escrito, que Deus revelou a Daniel vários impérios, ok? Daniel, ele viveu, o profeta Daniel, um dos profetas maiores da Escritura. Ele viveu no tempo do Império Babilônico, ok? E Deus mostrou para ele que depois do Império Babilônico viria o Império Medo-Persa. Depois do Império Medo-Persa viria o Império Grego. Depois do Império Grego viria o Império Romano. E Deus mostrou que nos dias do Império Romano, o Messias viria. E aí, passaram-se 400 anos, até que surgiu um profeta chamado profeta do deserto, João Batista, anunciando que Jesus estava chegando. E ele anunciou Jesus, ok? E Jesus apareceu, revelado para a sociedade. Embora ele já tivesse nascido em torno de 30 anos antes, como criança, que você bem sabe a história, nasceu da Virgem Maria, isso você sabe muito bem, nasceu em Belém,
de Judá, você sabe muito bem. Você sabe que ele foi chamado Nazareno, porque ele nasceu em Nazaré. Tudo isso você sabe, você não tem dúvida disso, que Jesus nasceu em Belém de Judá. Ok? Você não tem dúvida que ao nascer Herodes o perseguiu para matá-lo e, em consequência disso, para achar Jesus, para matar Jesus, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo para que pudesse matar Jesus. Nisso, Jesus já estava exilado no Egito, ok? E ficou lá até a morte de Herodes, depois veio. Isso tudo você sabe, não é novo. Não é novo para você também que Jesus foi batizado no Rio Jordão, quando foi revelado já para o começo do seu ministério. Você sabe que ele, ao ser batizado, ouve no céu uma voz, o próprio céu bradou, o Pai fez ouvir sua voz, dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Olha que coisa interessante. Não sei como tem gente que duvida disso. E aí a Bíblia diz que desde aquele tempo Deus nos fala por Jesus. Ou o Pai nos fala pelo Filho, que é Jesus. Então, desde que ele nasceu, Deus nos fala por ele. Ok? Ele é o profeta, ele é o apóstolo da nossa confissão, ele é o nosso Salvador e Redentor, ele reina nos céus, ele disse ao ressuscitar dos mortos: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ouça isso, ele disse, e ele recebeu todo o poder no céu e na terra, e ao subir, que até o mundo cristão comemora a ascensão do Senhor Jesus Cristo, que até é feriado, e ao subir, ele assentou-se à direita do Pai e intercede por nós. E ele é o mediador entre Deus e os homens. Ok? Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Então nós sabemos que Deus nos fala por ele. Ele é o nosso Redentor, é o nosso Salvador, é o nosso sumo pastor, é aquele que perdoa, redime, salva, nos leva para o céu. E este tempo que ele viveu aqui e subiu, ele prometeu voltar. E ele vai voltar. Mas antes dele voltar de forma visível, acontecerá o que nós chamamos pelas Escrituras de arrebatamento. Isto porque nós estamos vivendo a 6ª dispensação, ok? Faz 2000 anos que nós estamos vivendo a 6ª dispensação. Este momento que nós estamos vivendo em Cristo, desde que ele nasceu, é chamado dispensação da graça, dispensação de nosso Senhor Jesus Cristo, dispensação do Espírito Santo e também dispensação da igreja. Ok? Tudo isso nós podemos chamar esse tempo que nós estamos vivendo.
E quando nós falamos, então, do arrebatamento, é um fato que acontecerá ato contínuo à nossa história, ao nosso momento que nós estamos vivendo. E eu quero ler um assunto muito poderoso aqui para chamar a sua atenção, e até algumas pessoas, elas sabem que isto aqui fala dos sinais dos últimos tempos. Olha o que Jesus falou em Lucas 21, a partir do versículo 25, falando dos tempos da sua volta. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Estamos vivendo os dias que tudo pode acontecer. Você já ouviu falar muito em terremoto? Você já ouviu falar muito em maremoto? Você ouve falar muito em guerras? Agora mesmo estamos vivendo um tempo de guerra. Já vai para 1 ano ou 2 anos a guerra da Rússia com a Ucrânia. Ok? Guerra. Falamos em guerra de Israel com Hamas. Israel com Hamas, envolvendo outras nações. Estamos vivendo um tempo de estremecimento, agora mesmo. O Brasil está estremecido com um fato comparável ao dilúvio que aconteceu no nosso vizinho estado do Rio Grande do Sul. Ainda estamos comovidos, ainda estamos traumatizados, compadecidos, estamos orando pelo estado do Rio Grande do Sul. Neste momento, enquanto eu estou fazendo esse vídeo, nem sabemos ao certo quantas pessoas elas foram tragadas pelas águas por uma tempestade insana, anormal, ok? Porque está falando aqui, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. E homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Os poderes dos céus serão abalados. São sinais. Ah, mas isso não acontecerá, estou sempre ouvindo falar nisso. É claro. Desde que você nasceu, você ouve falar, não é novidade. Mas eu gostaria de dizer para você, meu amado, que é promessa, é realidade. Não tem como concluir esta dispensação sem que isso aconteça. É um fato que vai acontecer. Olhe bem, a dispensação da inocência terminou com a fatalidade do pecado de Adão. Terminou ali. Foi uma fatalidade. Toda a humanidade, olhe bem, toda a humanidade, ela caiu em pecado por causa do pecado de Adão. Foi uma fatalidade, foi uma desgraça, foi algo doloroso que aconteceu. Por causa disso, está acontecendo tudo isso no nosso meio. Mas começou uma outra dispensação da inocência, a dispensação da consciência.
A dispensação da consciência terminou com outra fatalidade. Terminou com o dilúvio. Ok? Aí começou uma dispensação do governo humano. Sabe como terminou? Com a fatalidade da Torre de Babel. Parece nada, mas quando eu descrever detalhadamente o que aconteceu na Torre de Babel, ok? Um dia eu ministrei isto para uma multidão que eu tinha à minha frente, o pessoal ficou assim, nunca tinha pensado nisso. Pois é, mas não vou me deter aqui. Aí começou a dispensação patriarcal. A dispensação patriarcal terminou com a desgraça da escravidão. O povo ficou no Egito 400 anos lá, o povo da promessa. Aí, no projeto divino da redenção, veio a dispensação da lei, ok? A dispensação da lei, ela terminou. Agora eu vou mexer com o seu cérebro, você tem que pensar um pouquinho. Ela terminou com o juízo do pecado. Interessante, não? Pois é. Deus terminou a dispensação da lei com o juízo do pecado. Ali o pecado foi julgado. Ali também tem uma série linda, maravilhosa, gloriosa, porque ali foi julgado tudo o que tinha para ser a respeito das coisas. Jesus, quando ele morreu, ele julgou o pecado de todos os homens. Ele levou em seu corpo os nossos pecados. A Bíblia diz que ele se fez pecado. Ele tomou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, vivamos para a sua justiça. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Veja que ali terminou a dispensação da lei com este juízo do pecado. E quando ele julgou o pecado, ele julgou a doença de toda pessoa. Resta-nos apenas entendermos e crermos que naquele corpo esbagaçado, sofrido, destruído, moído, ali estavam todas as nossas enfermidades. Naquele corpo estavam todas as nossas misérias. Naquele corpo. E naquele corpo sofrido estava a nossa morte. Você já pensou nisso? Eu quero que você medite. Ali foi o juízo do pecado pleno, total, irreversível. Deus julgou o pecado. Em Cristo, seu Filho, todo o pecado foi julgado nele. Você crê? É por causa disso que eu e você, dali para frente, nós podemos ser salvos se quisermos, nós podemos ter uma vida nova se quisermos, nós podemos ter a vida de redenção, nós nos tornamos filhos de Deus e nós podemos sim viver de tal forma que quando saímos desta terra, nós alcançamos o lugar celestial. Nós precisamos alcançar, nós chegamos a um lugar chamado lar celestial.
Você pode escutar isto em qualquer funeral, que quando saímos desta terra, nós entramos no lar celestial. Nós não ficamos perambulando pelos ares, não ficamos no túmulo, não ficamos vagando, não ficamos incorporando, não ficamos dormindo. Nós nos revestimos de um novo corpo e vamos ao lar celestial. Você crê? Eu quero que você creia. Eu me esforço para que você creia nesta realidade. Sabe por que eu me esforço? Porque o meu interesse é que você vá junto. O meu interesse e todo o meu esforço, toda a minha dedicação é mostrar para você Deus falando por meio de Jesus Cristo, Deus salvando em Cristo, Deus nos perdoando em Cristo, Deus nos curando em Cristo, Deus nos redimindo de toda a culpa em Cristo. E aqueles que partem para a eternidade, para a vida eterna, que saem desta terra hoje, todos os que estão em Cristo, eles vão ao lar eterno. Muitos chamam de o jardim de Deus, lugar de delícia. Eu chamo de o Éden celestial. É assim que eu chamo. Agora, aqueles que partem hoje já vão em tempo real, com um novo corpo, transformados num instante ao lar celestial. E agora nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Ok? Seremos arrebatados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ok? Eu quero lhe explicar isso. Mas quando isso acontecerá, você vai dizer, eu estou lendo aqui os sinais. Estamos falando dos sinais que acontecerão, prenunciando o arrebatamento. Então, eu não vou continuar esse vídeo hoje, eu estarei orando com você agora, porque semana que vem eu vou tratar disso com mais profundidade, ok? Mas fique atento, os que partem hoje em Cristo, porque Deus nos fala através de Jesus Cristo, já vão para o lar eterno, lugar de delícia, lugar sobrenatural, lugar que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem, as coisas grandiosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Paulo, quando esteve lá, antes de ir definitivo, ele disse que viu coisas indizíveis que ao homem não é lícito contar. Eu quero dizer para você que este é o lugar que está preparado para mim e para você. E eu faria muita questão se eu pudesse contar com a sua fé, contar com a sua decisão de não viver mais indeciso, sem saber para onde vai, sem saber o que acontece quando as pessoas partem desta vida. Eu queria que você fosse mais um em Cristo, que você abrisse seu coração, que você derramasse seu sentimento, derramasse sua alma, deixasse todas as coisas que você está fazendo, desse prioridade para este fato tão grandioso, sendo que
aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Eu vou provar detalhadamente para você, eu vou mostrar, mas eu quero que você creia. Você crê nisto? Pai, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu oro agora, Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo esclareça, revele, ilumine, ajude estes queridos que estão ouvindo este vídeo, para que eles possam, meu Pai, estar prontos para esta hora majestosa, para esta hora tão santa, tão abençoada, tão grandiosa, para esta apoteose, para esse traslado sem igual, jamais visto e pensado, para este fato, Senhor, que já está predeterminado na Escritura, que o Senhor já determinou, que pela sua presciência, pela sua glória, pelo seu amor para conosco, Ele nos abriu este novo e vivo caminho de acesso ao trono. Por isso, meu Pai, eu quero nesta hora que o Espírito Santo ilumine o coração e a mente desses queridos, meu Pai, que estão ouvindo este vídeo e possam ter o coração entregue, quebrantado, decidido a buscar esta nova e gloriosa vida que há em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Príncipes do Senhor, eu vou terminar hoje aqui, mas fique atento, porque eu darei sequência no próximo sábado. E eu quero que você viva esta realidade, esta expectativa grandiosa, e que você deixe tudo o que você está fazendo e você comece a pensar que o mundo, ele está falando, que a terra, ela está estremecendo, que a sociedade, ela está perdendo a direção em muitas coisas, que a sociedade em muitas coisas ela está perdida. Eu voltaria a falar disso no próximo vídeo. E eu quero que você, debaixo de uma nuvem de amor, temor, quebrantamento, que você comece a pensar profundamente nisso, que você abra o seu coração para Jesus, que você decida dizer assim: eu quero ser arrebatado. E eu vou estar neste encontro indizível, indescritível, deslumbrante com o Senhor Jesus nos ares. E assim estaremos para sempre, para sempre, para sempre com o Senhor, livre de toda dor, toda tristeza, todo choro, sem saudade, sem marcas na nossa lembrança, sem mágoa, sem ressentimento, vivendo uma vida acima da vida angelical que todos ansiamos. Eu posso contar com você? Você crê que o santo amor de Deus, a gloriosa graça do Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo fiquem com você. Um abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo.